Salve, salve galera, professor Pedro aqui com vocês e hoje teremos uma aula de história. Tema da aula de hoje, Roma Antiga. É um tema interessantíssimo de entendermos e também muito recorrente nos vestibulares e no Enem. Perfeito? Seguinte galera, antes de mais nada, sejam todos e todas bem-vindos a essa aula e eu espero que vocês consigam assimilar tudo o que eu tenho para passar a vocês. Perfeito galera? Seguinte, a aula de hoje será dividida em tópicos. Falaremos aqui sobre a localização romana, a origem, a política, sistemas de governo, a economia, cultura, religião, sobre o cristianismo, sobre uma guerra que foi de extrema importância para a expansão romana, sobre a sociedade e no final aí sobre a crise que assolou aí o Império Romano Ocidental, sendo este a capital de Roma. Beleza, galera? Seguinte, Roma se desenvolveu no período histórico que chamamos ali de Idade Antiga. Período este datado aí entre 4000 a.C. até 476 d.C. Beleza, galera? Roma ali tinha por localização a Península Itálica, banhada ali pelo mar Mediterrâneo. Show? A origem de Roma se dá acerca de dois fatos. O primeiro é um fato mitológico, é escrito aí no livro Eneida do poeta Virgílio. Este fato ele conta a história aí de Rômulo e Remo, que são abandonados pela sua mãe em um riacho, que posteriormente são amamentados por uma loba. Sim, tem até aquela imagem de uma loba amamentando dois bebês, sendo esses Rômulo e Remo. É importante aqui sabermos que o desfecho dessa história se dá quando Rômulo, por uma questão de autoridade, mata Remo, funda a cidade de Roma e se torna aí o primeiro rei romano. Beleza? O segundo fato está vinculado aí com a ascensão de três povos, sendo estes etruscos, sabinos e latinos, certo? Que foram aí importantíssimos também para a origem romana. Beleza, galera? Seguinte, ao longo aí do período antigo de Roma, nós tivemos aí três formas de governos distintos, certo? Três regimes políticos diferentes. Roma se inicia lá no século 8 a.C. como uma monarquia comandada por reis. Posteriormente ali temos a República Romana comandada por dois cônsules eleitos pelo Senado. Beleza, galera? E posteriormente temos aí o Império Romano comandado por imperadores. Beleza? Agora aqui eu quero falar um pouco sobre a República Romana, porque foi durante a República Romana que ocorreram aí as Guerras Púnicas, que foram um conjunto de três batalhas, certo? Travadas entre a República de Cartago e a República Romana. O principal objetivo dessa guerra era a hegemonia, o monopólio do mar Mediterrâneo. O desfecho é que Roma vence, certo? E tem aí todo esse monopólio, certo? Toda essa hegemonia aí do mar Mediterrâneo. E galera, importante salientar aqui que pós essa guerra, Roma vive aí o que conhecemos pelo seu apogeu, o seu ápice, certo? No qual Roma estava lotado de escravos, certo? Por quê? Porque com a hegemonia aí desse mar, Roma facilitou o tráfico negreiro, certo? O tráfico ali de escravos, no qual ele deixou Roma lotada de escravos, com excesso de escravos, e deu ali pelo apogeu, pelo ápice de Roma. Beleza, galera? O Império Romano é um pouco mais complicado, iremos entender lá na crise de Roma, certo? Mas seguinte, no Império Romano nós aqui destacamos um imperador, o Otávio Augusto, com as suas duas políticas, digamos assim. A primeira é a Pax Romana e a segunda é a política do pão e circo. A Pax Romana se inicia em 28 a.C., certo? E tem ali por objetivo instaurar, certo? Colocar ali a paz em Roma,
que estava vivendo ali, galera, duras guerras civis. Beleza? A política do Pão e Circo era uma política voltada para o lazer dos cidadãos, certo? O qual ali gladiadores se enfrentavam como uma forma de lazer para as outras pessoas, certo? Também aí tinha a figura de animais ferozes, digamos assim, como os tigres, certo? E esses eventos normalmente ocorriam aí em anfiteatros e também no famosíssimo Coliseu, certo? Estádio aí romano, certo? Muito obviamente histórico aí pelas lutas entre gladiadores, animais ferozes e assim por diante. Correto, galera? Então é o seguinte, falamos aqui da localização romana, origem romana, certo? E das formas de governo. Importante também aqui destacar que, a princípio ali, lá no início da monarquia, no século 8 a.C., Roma ela era formada por um conjunto de vilarejos. Porém, durante a República Romana, pós ali as Guerras Púnicas, certo? Que deu aí esse apogeu romano, Roma, galera, se tornou aí uma das mais importantes, certo? Civilizações ocidentais. Beleza, galera? Então é o seguinte, falamos aqui já localização, origem, política e sistema de governo. Galera, é o seguinte, Roma ela era uma civilização ocidental. Por isso, a base de produção ela era escravista. Por isso que um excesso ali de escravos era bom para Roma. Porque esses escravos que faziam o quê? Sim, que era a base de produção, que produzia ali para Roma, certo? Para que Roma ali pudesse obviamente ter ali um lucro, certo? Em cima desses rapazes. Beleza, galera? Então a sociedade de Roma, base de produção de Roma ali, escravista. Beleza? Seguinte, galera. E a economia de Roma estava aí vinculada, certo? Restrita, digamos assim, um pouco, à agricultura. Show de bola? Seguinte, a religião, a princípio, a religião de Roma, ela era uma religião politeísta, no qual eles tinham aí as crenças em vários deuses. Citamos alguns exemplos aqui de deuses romanos. Temos aí Júpiter, sendo o romano do dia, Vênus, deusa do amor, Mercúrio, deus do lucro, certo? Do comércio, e Marte aí como o deus guerreiro, da guerra. Beleza, galera? Só que, posteriormente, certo? Lá em 64 ali, antes de Cristo, temos aí a ascensão do cristianismo na Palestina, sendo a Palestina uma região, uma província romana. Beleza, galera? Então, com a ascensão do cristianismo, com uma ideia do monoteísmo, a famosa crença em um só Deus e um só Messias, que está vinculada aí com a figura de Jesus Cristo, com os seguidores de Jesus Cristo, certo? Os romanos e cristãos, galera, começam aí uma das guerras, assim, uma das violências mais cruéis aí, certo? Da antiguidade. Por quê? Principalmente aí com o imperador Nero, que perseguia, que matavam aí, certo? Que violentavam aí os cristãos. Mas por quê? Porque, como eu já falei, o cristianismo se desenvolveu em uma província romana e veio com outro pensamento, veio com um pensamento monoteísta, que prezava ali pela crença em um só Deus, certo? Enquanto ali os romanos, a princípio, eram politeístas. Só que, galera, isso começa a se acalmar ali com a ascensão do imperador Constantino, que em 313 depois de Cristo ele instituiu o Edito de Milão, certo? No qual ele dava liberdade aos cultos religiosos, certo? E diminuíam ali as perseguições contra esses cristãos.
Importante aqui destacar também que foi Constantino o primeiro imperador a se tornar aí, a se converter ao cristianismo, beleza? Posteriormente, com o imperador Teodósio, certo? Em 380 depois de Cristo, ele instituiu o Edito de Tessalônica, certo? No qual oficializou a religião do cristianismo, certo? Para todo o Império Romano. Sendo assim, os romanos passaram a se tornar, a serem cristãos. Beleza, galera? Então, é importante destacar que quando falamos em religião, vocês têm que entender, galera, todo esse dinamismo, que no princípio era politeísta, posteriormente uma província romana surgiu o cristianismo, certo? Com a ideia aí do monoteísmo, na crença em um só Deus e um só Messias, certo? Dando início aí às perseguições romanas contra esses cristãos, certo? Aí surge a figura de dois imperadores, Constantino e Teodósio, beleza? Cada um aí instituindo o seu edito, o primeiro Constantino, edito de Milão, e Teodósio, edito de Tessalônica, certo? Para que assim pudessem aí diminuir essas perseguições, dar liberdade aos cristãos e posteriormente oficializar, certo? Essa religião do cristianismo a todo o Império Romano. Show de bola, galera? Seguinte, a cultura romana, galera, ela era muito rica, tanto que sofremos influências até os dias atuais, beleza? Seguinte, sabe o nosso idioma, o português? Sim, o português é uma ramificação do latim. O latim, ela era o idioma oficial dos romanos, certo? Então, foi a partir do idioma romano, o latim, que se ramificaram diversos outros idiomas, como, por exemplo, o português, o francês, o espanhol e o italiano. Certo, galera? Então, obrigado, Roma, né? É importante aqui também destacar a literatura romana, que era riquíssima, certo? As construções, a engenharia, a arquitetura romana. Galera, o Coliseu, naquela época, era um grande símbolo, era uma grande construção, certo? Tanto aí, obviamente, que o Coliseu está presente aí até hoje, certo? Em Roma, sendo este aí um estádio totalmente histórico, certo? No qual gladiadores se enfrentavam ali contra animais ferozes, era coisa de louco, galera, beleza? Então aqui literatura, as construções, engenharia, arquitetura, o idioma, o latim que se ramificou em português, espanhol, italiano e francês. E também não podemos aqui esquecer de destacar os direitos romanos, certo? Que serviram aí de referência para aí as atuais bases jurídicas. Beleza, galera? Seguinte, entendemos aqui também sobre cultura romana. Agora, vamos entender sobre como se formava a sociedade de Roma. Seguinte, galera, vamos lá. Imagine aí a pirâmide, certo? A pirâmide social. No topo dessa pirâmide, nós temos ali os patrícios, que eram as elites aristocráticas, os mais ricos, digamos assim. Abaixo tínhamos ali os plebeus, que eram ali os cidadãos comuns. Beleza, galera? Abaixo ali os clientes e na base dessa pirâmide os escravos, que formavam a base de produção, certo? Que produziam ali para Roma. Beleza, galera? Seguinte, então, entendemos aqui também sobre a sociedade, certo? Agora, já caminhando para o final aqui dessa aula, beleza? Vamos falar aqui a respeito da crise romana. Show de bola, galera? Então, seguinte, galera. Roma se inicia ali no século 8 a.C. e começa a apresentar certas dificuldades ali no século 3 depois de Cristo.
certo? Já aí no que conhecemos, certo? Por Império Romano. Beleza, galera? Lembre que na República Romana, lá no século 3 ao século 2 a.C., ocorreram as Guerras Púnicas, que ali foi o apogeu de Roma. Porém, lá no século 3 depois de Cristo, no Império Romano, Roma aí começa a se fragmentar, galera. Mas, professor, por que Roma entrou em crise? Seguinte, a Roma entra em crise, certo? Por conta de sua falência econômica, certo? Lembra aqui que eu falei que a economia de Roma ela estava ali muito ligada com a agricultura? Sim. Então, digamos assim, quando a agricultura ela não conseguia desenvolver, não conseguia produzir, a economia de Roma ficava um pouco enfraquecida, certo, galera? Então, a economia romana ela começa a apresentar falências, decadências, beleza? Lembra aqui que eu falei também que lá no Império estava ali tendo as famosas guerras civis, até que um certo imperador Otávio Augusto ele tentou, ele instituiu a Pax Romana para tentar amenizar essas guerras. Então, essas guerras civis, ela também fracassou a sociedade romana, galera. Beleza? Sendo aí esse também um outro fator para a crise romana, certo? Então temos aí a falência da economia, certo? Temos aí a falta de escravos, certo? Decorrente de guerras civis, certo? E também, obviamente, né, temos aí o que conhecemos por invasões bárbaras. A pressão dos bárbaros germânicos naquela civilização, naquela região de Roma, certo, galera? E foi em 476 depois de Cristo, certo, que os bárbaros germânicos invadiram, certo, e tomaram ali o que conhecemos por Império Romano Ocidental, tendo este como capital Roma, certo, no qual destrinchamos aqui essa aula. Show de bola, galera? Então é o seguinte, aí a partir de 476 temos aí um período conhecido como Idade Média. Show de bola, galera? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, certo? Esperei que vocês tenham entendido. Vai ficar aqui um resumo da aula na descrição do vídeo. Qualquer coisa, só ir lá e darem uma lida. Show? Galera, obrigado aí. Tamo junto. Falou!